Não é sintonia, é sintonias. Mas Maria, você já passou por aquela fase em que você já não tem mais sintomias parece sintoma, parece sintonia, mas não é nada disso. Quando eu estava no segundo ano de artes cênicas, eu tive uma matéria que foi uma das melhores do meu curso, sem brincadeira. Ela chamava Corpo e Teatralidades Brasileiras. Nessa matéria, eu aprendi muita coisa sobre corpo, sobre Brasil, sobre trabalho, sobre saber chegar e sair, sobre como as manifestações culturais e artísticas tão brasileiras, elas têm muito mais a ver com o trabalho do que a gente costuma achar, né, enquanto leigos. O que eu quero contar para vocês hoje é uma das coisas que eu aprendi nessa matéria e que eu achei tão incrível, foi tão assim imersivo para mim e marcou a minha vida. Misturado com o que eu estava vivendo na época e com as reflexões fora ali da sala de aula, e eu achei que talvez fosse útil, talvez fosse interessante para vocês também ouvirem essa história. Uma das referências bibliográficas dessa matéria era um livro do Luiz Antônio Simas, que é um pesquisador e escritor que escreve sobre brasilidades. O título desse livro é O Corpo Encantado das Ruas. É um ótimo livro, fica a recomendação. Eu vou deixar também as minhas indicações na descrição do episódio, caso vocês queiram ver, e eu recomendo muitíssimo que vejam. Eu lembro que cada semana dessa matéria, a gente tinha uma discussão sobre um capítulo. E um deles que a gente discutiu, que é o que eu quero contar para vocês hoje, chamava Imaginação Percussiva. E ele me rendeu muito pensamento, muito mesmo. Nesse capítulo, o Simas, ele fala sobre a invenção do surdo de terceira. Os surdos que são usados, né, são parte da percussão das escolas de samba no Brasil. Existem 3 tipos de surdo: o surdo de primeira, o surdo de segunda e o surdo de terceira. O surdo de primeira é o mais grave de todos, ele é bem grandão e tem uma afinação grave. O de segunda, ele é um pouco menor que o de primeira, mas ele ainda é bem grande. Ele tem uma afinação média e o de terceira é menor ainda e tem a afinação mais aguda dentre os 3. O surdo de primeira, ele é o que marca o tempo da bateria da escola de samba, por isso que ele é muito importante. O surdo de segunda, ele responde ao de primeira, então ele marca o tempo fraco. Então, se vocês colocarem para ver, vocês vão ver que é tum, 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 tum. E o surdo de terceira, que é tratado no texto do Simas, ele faz vários desenhos rítmicos entre os tempos das batidas do surdo de primeira e de segunda. Foi nessa aula que eu soube da existência desses diferentes tipos de surdos. Eu confesso, assim, que eu nunca fui muito fã de carnaval, por uma questão de criação mesmo. Meu pai, ele trabalhava durante o carnaval, não era uma coisa, assim, que ele também acho que foi ensinado a apreciar, a valorizar, e ele passou isso para mim. Então, nunca fui a pessoa que gostava de ver, assim, lá no sambódromo, com todo mundo, os desfiles de escola de samba. Eu via um pouco em casa, mas também não era uma coisa que me chamava muita atenção. Só mais velha, no momento em que particularmente eu estava bastante interessada em estudar a cultura brasileira e a história do Brasil na faculdade mesmo de artes cênicas, em que eu fui descobrindo mesmo não só a manifestação do carnaval, mas várias outras, e fui estudando um pouco mais sobre cada uma delas. E, nossa, e aí eu comecei a me interessar por como as coisas se deram, como as coisas se dão, e a relação profunda dessas manifestações artísticas e culturais no Brasil com a nossa realidade, com a construção do que é o Brasil. E eu também não sou a maior conhecedora de música, muito menos de ritmo, apesar de eu gostar muito de percussão. Eu acho importante dizer isso porque depois de ler o texto, a coisa só começou de fato a fazer sentido para mim
quando eu passei horas, mesmo, muitas horas assistindo videoaulas no YouTube sobre os surdos e os ritmos de cada um deles. Então eu peço paciência e generosidade aqui comigo, me acompanhem, que vai fazer sentido. E eu deixo como recomendação o canal do YouTube da Thalita Santos, é Thalita com H, T-H-A, né, Lita Santos. É um canal, assim, nossa, primoroso. Eu passei horas mesmo, assim, assistindo vários vídeos, várias aulas que ela dá sobre cada um dos surdos, ouvindo o ritmo de cada um deles isolados, depois eles, o de primeira e o de segunda juntos, para depois vir com o de terceira, para eu ir entendendo, não só com a cabeça e a partir do texto que eu li, né, do Simas sobre os surdos, mas entender sonoramente, entender o ritmo no meu corpo. Foi só depois de fato ouvir que eu entendi o que eu li. Por isso eu convido vocês a irem até o canal da Thalita e ouvirem. Talvez faça sentido de um jeito diferente do que também só me ouvir dizer essas palavras. O surdo de primeira e de segunda, eles também são conhecidos como surdo de pergunta e surdo de resposta. Então, o primeira é o de pergunta e o de segunda é o de resposta. No texto, o Simas ele faz vários paralelos. Ele faz uma proposição conceitual, digamos, sobre o surdo de terceira ser a saída criativa e imaginativa da população das culturas de fresta. Quem que é essa população, Bruna? O que é a cultura de fresta? Bom, cultura de fresta é essa que vive nas ruas, é essa que sobrevive à hegemonia, é essa que é a cultura do carnaval, que é a cultura dissidente, que é a cultura que precisa estar nas frestas para poder permanecer, para poder resistir à hegemonia e à cultura dominante. E aí ele compara essa hegemonia com esses surdos de pergunta e resposta, que são mais previsíveis, no sentido rítmico mesmo. O surdo de primeira, como eu falei, é aquele que marca o tempo principal, então tum, tum, tum ali, e o de resposta responde. Então essa estrutura pergunta-resposta tá dada, é mais previsível. E aí eu fiquei meio obcecada com isso, porque o nome mais comum que você encontra é surdos de primeira, segunda e terceira, como eu disse. Só que no texto dele, ele traz essa ideia de pergunta e resposta para falar da origem do surdo de terceira, que foi, segundo contam, tinha lá seu Sebastião Esteves, que era mais conhecido como Tião Miquimba. Ele era discípulo do mestre André, que era tocador na bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Foi Tião Miquimba que inventou o surdo de terceira. Se conta, então, que o Tião estava lá, num ensaio da bateria, em que nesse dia, por acaso, não sei porquê, não tinha os surdos de pergunta e de resposta, não tinha nenhum nem outro. E aí, diante da precariedade, diante da falta, da ausência ali de uma coisa, é isso, né? A gente brasileiro dá nossas gambiarras, a gente dá nossos pulos, a gente inventa, a gente é profundamente criativo. Foi aí que Tião pegou lá um surdo qualquer e decidiu inventar alguma coisa, ele precisou inventar alguma coisa. Então ele tentou fazer no mesmo surdo, que era um qualquer que tinha lá à disposição, que não era nem o de terceira, porque ele ainda não existia, e não era o de primeira nem o de segunda, ele tentou reproduzir em um único surdo o tempo, marcação rítmica, o tempo do de primeira, de segunda e ainda alguns desenhos aleatórios entre esses tempos que futuramente se tornou o de terceira. O mestre André gostou muito e aí que ele falou, bom, é isso, acho que a gente tem que fazer isso aí, e aí surgiu o surdo de terceira. Digamos que é por aí. O que me intrigou, né? Eu já achei muito interessante saber dessa história, porque já diz muito a gente entender como que a invenção se dá, que às vezes a gente inventa e as coisas mais interessantes e aquelas que mais marcam, porque hoje você vê todas, começou lá na Mocidade, mas todas as baterias têm um surdo de primeira, segunda e terceira. Então, como que nós brasileiros a gente inventa a partir da precariedade, do perrengue, a gente rebola, a gente ginga e dá um jeito, e eu acho isso incrível. Mas
a coisa foi além, porque me intrigou essa relação de pergunta e resposta, que aí, junto com as minhas reflexões da época, com a minha análise, com umas coisas que eu estava pensando sobre mim mesma, me fez chegar aqui hoje com essa reflexão para contar. Teve uma sessão da minha análise que eu estava lá falando sobre minhas questões, e aí a minha analista citou essa tirinha da Laerte, que tinha saído na época, que era sobre enigma e poema, que é assim, eu vou descrever essa tirinha para vocês, mas depois vocês podem pesquisar. É só você colocar Laerte, enigma e poema no Google que vocês vão achar. O primeiro quadradinho é uma pessoa, uma mulher, que está diante de uma esfinge. O segundo quadradinho, ela tá assim de braços abertos, meio... Poxa vida! No primeiro ela estava pensativa, sabe? Ela estava demonstrando que ela estava ali pensando há muito tempo. No segundo, então, ela tá com esses braços abertos e fala, desisto, não consigo decifrar. E a esfinge assim, meio poker face. Aí a esfinge pergunta, decifrar o quê? E aí ela responde, na terceira quadradinho, o seu enigma? E aí a esfinge, no mesmo quadradinho, fala, não é enigma. E no último quadradinho, apenas a esfinge falando, é um poema. Aí, gente, nossa, não, foi um babado, tá? Porque ela me lançou essa, e aí, né, encerramos, fiquei com aquela bomba, e na época eu estava nessa matéria e estudando sobre essas manifestações culturais, lendo esses textos, dançando muito, e nossa, mudou minha vida, foi incrível. E aí que eu vou levar vocês para onde eu cheguei na minha conclusão sobre essa tirinha e sobre a relação que tem essa tirinha com o surdo de terceira e, obviamente, os de primeira e segunda. A gente sabe, graças aos estudos linguísticos, que uma pergunta ela envolve uma certa estrutura, né? E ela precede a resposta, que também tem uma estrutura específica. Então, assim, a gente sabe que uma pergunta, aí cada língua vai ser de um jeito, mas na nossa, português brasileiro, a gente tem uma sentença ali, a gente tem um ponto de interrogação que indica a pergunta, isso no escrito. Na fala, a gente sabe que tem uma entonação correta para uma pergunta, tanto que se a gente fala, isso aqui é seu, fica estranho, se for isso aqui é seu, a gente sabe que isso é uma afirmação, isso aqui é seu, a gente sabe que isso é uma pergunta, por conta das inflexões, da melodia, assim, da voz que a gente faz, enfim. E aí, pensando em termos mais amplos, o que eu tenho percebido dessa relação com pergunta, com resposta, é que a gente tem vivido, em vários anos, né? A gente tem vivido esse século XXI e todas as mudanças, tudo, com uma ânsia pela resposta, a dificuldade de lidar com as perguntas de uma forma um pouco mais flexível. As perguntas, elas chegam e se tornam imperativos, elas se tornam uma obrigação. Fica impossível a gente olhar para uma pergunta como um disparador, como uma provocação ou como um convite para a gente refletir, mas sem necessariamente precisar chegar numa conclusão. Isso aqui eu estou generalizando, mas foi algo que eu fui percebendo de mim. Qual era essa minha relação também com perguntas. Em outro episódio do podcast, eu falo um pouco mais disso, mas como que para mim era ansiogênico receber perguntas por uma série de coisas. Mas voltando aqui, a gente não pode mais conviver com a pergunta porque parece que a gente tem que preencher toda a lacuna com resposta. Se há uma pergunta, há imediatamente a necessidade, a obrigação de uma resposta. E uma resposta imediata e à altura. É só ver o tempo das redes sociais, em que algo acontece, uma situação é colocada, e aqui eu estou colocando ela nesse patamar de pergunta. Então, há uma demanda. Uma pergunta é algo que você está demandando dessa outra pessoa, que é uma resposta, é algo em troca. Então, uma situação se coloca no mundo, e imediatamente as pessoas se sentem obrigadas a colocarem lá as suas opiniões, os seus pareceres, as suas análises, e imediatamente, porque não pode perder o tempo do hype, não pode perder o tempo do assunto, né, ficar frio. Então,
precisa ser bom, precisa ser rápido. Só que, para certas perguntas, não dá para dar uma resposta imediata. Para muitas, na verdade. Inclusive, tem certas perguntas para as quais a gente nem vai ter resposta. Não existe uma resposta. Tem umas que a gente demora anos para construir a nossa resposta. E aí, nesse sentido, essa tirinha da Laerte me fez pensar que, às vezes, a gente lida com as perguntas como se elas fossem enigmas, como se elas fossem coisas que a gente precisa desvendar para poder seguir o caminho. Então é isso, né? Sempre tem a esfinge ali que está num ponto do percurso do herói ou da pessoa e você precisa desvendar, decifrar para poder ultrapassar, para poder ter o caminho liberado e seguir a sua jornada. As perguntas se tornam charadas, equações matemáticas que você precisa resolver e chegar numa solução. Se eu faço uma pergunta, então eu tenho um problema a ser resolvido e a resposta é essa solução. E isso é muito utilitarista. Muito. E às vezes, o pior do que uma situação ou do que de fato uma pergunta que a gente se faz ou que fazem pra gente, é que as pessoas às vezes se tornam perguntas. As pessoas às vezes nas nossas vidas se tornam essas charadas. As situações se tornam essas charadas que precisam de solução. Então não dá para eu perguntar só: por que eu tô triste? Por que eu tô me sentindo tão mal ultimamente? E esperar que uma resposta apareça ou seja construída no tempo que for necessário, no tempo que precisar. Não dá, a gente precisa imediatamente de uma resposta. Então isso vira: por que eu estou me sentindo triste? Ah, não devia me sentir triste. Ou, nossa, tem alguma coisa de errado comigo, eu preciso de um diagnóstico, por exemplo. E aí vem uma resposta diagnóstico da qual a gente precisa ansiosamente. Uma resposta que solucione, que só tampone essa angústia de responder a essa pergunta. E que faz com que a gente não precise mais olhar para aquilo, para a tristeza e o que aquela tristeza, nesse exemplo, claro, pode dizer para a gente. Então, quando a esfinge responde: não é enigma, é um poema. Isso subverte a lógica de olhar para o mundo. Porque o poema, gente, ele abre, ele amplia. Ele não tá ali para ser desvendado. Vocês entendem? A gente não lê um poema para necessariamente entender o que ele está dizendo, qual é a mensagem que ele passa. Se você espera resolver, solucionar a equação de um poema, eu sinto muito, mas eu acho que você está lendo ele errado. Não que todos os poemas vão fugir disso. Claro que pode ter um poema que seja legal você entender tudo que está ali, mas o poema é muito mais do que isso. Você olhar para ele dessa forma é reduzir todo o potencial dele de criação, de reflexão, de imaginação a partir daquilo que está se apresentando. Porque o poema é por si só criativo, ele é a linguagem pura, ele mexe com tudo, com o sensorial. Ele é, além de palavra, ele é imagem, ele é som, e ele é tudo junto ao mesmo tempo. E aí a gente vive nesse mundo em que a gente precisa o tempo todo formular pergunta, 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 pergunta e mais. Formular boas respostas, boas respostas, boas respostas, suficientes e extremamente resolutivas. Sabe, respostas que otimizem os processos. A gente precisa resolver as charadas, a gente precisa resolver os enigmas. E aí a gente lida com enigmas. Ou melhor, a gente acredita que está lidando o tempo todo com enigmas, com questões que precisam ser resolvidas, quando, na verdade, talvez em muitos casos, a gente esteja lidando com poemas. Não, eu vou dar 3 segundos de silêncio. Vocês estão entendendo o peso disso? Se a gente entende que tudo é enigma e que tudo precisa ser respondido e tudo precisa ser preenchido, a gente vai ter o ímpeto de preencher tudo
e de solucionar tudo. E aí tem a esfinge, tem a nossa vida, tem milhares de coisas falando: ei, peraí, isso aqui não é enigma não, gata. Isso aqui é um poema. Então, você tá vindo com mãos de enigma e eu tô te falando, cara, não vai adiantar. Você pode vir tentar resolver o que você quiser, mas não se trata de enigma. Porque se fosse, beleza. É você tentar abrir uma porta com uma chave errada. Não vai abrir. E aí, quando a gente entende isso, e foi assim, uau pra mim, foi muito uau pra mim, você entende isso, você percebe, na verdade, isso, aí muda a forma que a gente olha para as coisas, assim, drasticamente. Porque se a gente está lidando com um poema, não tem pressa, não tem necessidade de resolver nada, de fazer algo a respeito. Um poema a gente lê, um poema a gente contempla, um poema a gente lê e deixa ele decantar na gente. A gente lê e deixa ele ficar na gente. E às vezes não é ficar para entender, não é ficar para desvendar, tipo, ai, vamos daqui pensar para depois. Às vezes não é questão de pensar, às vezes é questão de ler para no momento presente da leitura você se maravilhar, sabe? Sentir aquele prazer delicioso daquela sonoridade ou daquela imagem que veio na sua cabeça, que alguém construiu com palavras. E só, às vezes, vai ficar só no depois essa reminiscência, essa poeirinha, desse gostinho que ficou no fundo do seu sentimento de quando você leu, e só isso que fica. E isso é muito. E aí, voltando para o texto do Simas, o poema, ele está entre e além da pergunta e da resposta. Então tem a pergunta, tem a resposta e tem a poesia, que está entre e muito além. E aí, nesse sentido, o surdo de terceira é poesia. O surdo de terceira é o que se faz além da pergunta e da resposta. É o que se faz além da construção em prosa, fazendo essa metáfora de uma estrutura narrativa definida e usual de pergunta-responde, uma interrogação, uma afirmação. O surdo de primeira e segunda, ele tá para prosa, com muitas aspas, gente, licença poética, vamos lá. Ele está para prosa no sentido de algo um pouco mais formal, como o surdo de terceira está para o poema. O ponto é que saber navegar por esse caminho não é fácil. Saber olhar para a vida como poema e não como enigma não é fácil. Foi isso que eu me deparei nesse dia que a minha analista lançou essa tirinha para mim, que eu percebi que eu olhava para a minha vida em muitos aspectos como um enigma. E às vezes era poema e eu nunca ia conseguir avançar, porque eu estava lidando com uma qualidade equivocada para a coisa, sabe? Eu chegava de um jeito, mas era de outro. A vida me pedia outra postura, outra coisa. Saber olhar para a vida como poema é saber olhar para a vida com criatividade, com paciência, com calma. Não é com lentidão, mas é no tempo. O Tio Miquimba só conseguiu inventar, criar a partir de si próprio e a partir da realidade que tinha ali, o surdo de terceira, porque antes ele já tinha encarnado, já tinha muito integrado nele, no corpo dele, o ritmo do surdo de primeira e de segunda. E percebam, ele não estava antes do tempo, ele não estava depois do tempo, ele estava exatamente no tempo. O que isso quer dizer? Ele não estava preocupado se ele estava à frente do tempo, se ele estava atrás, se ele devia estar buscando alguma coisa, alguma invenção. Ele não estava preocupado em inventar, ele estava vivendo a vida dele. E porque ele estava nesse presente, no tempo, que ele conseguiu olhar ao redor dele, perceber, no dia de hoje, não tenho o que preciso, né? Tá faltando os dois surdos. Olha, tenho algo aqui. E se eu fizesse alguma coisa disso? Estando no tempo, entendendo o andamento próprio da coisa, da vida, da sua situação,
você consegue ter liberdade. E isso me lembra jazz. Me lembra muito jazz, porque no jazz rola muita improvisação, né? Os melhores jazzistas são aqueles que fazem, nossa, loucuras, loucuras. E eles improvisam e eles são, pra mim, os mestres da improvisação. Só que engana-se quem acha que eles improvisam e só seguem ali o feeling criativo e olha como eles são criativos. Não, é justamente por eles estarem extremamente a par da estrutura rítmica que veio antes, que eles conseguem, a partir da estrutura, a partir de estar tão encarnado neles o ritmo, que eles conseguem transgredir, que eles conseguem fazer além, que eles conseguem improvisar e fugir do que está ali na partitura, no ritmo dado e usual. E aí abre-se um tempo outro, uma possibilidade de imaginar, de criar, tal como os jazzistas e tal como o Tio Mikimba fez, porque o seu corpo já sabe aquilo. Então, já tem estudo, já tem fluência no corpo, na cabeça, no entendimento de como funciona o ritmo, mas no corpo, sabe? É tipo quando você está aprendendo uma coisa nova e você precisa, no começo, ficar muito atento sobre cada movimento, cada pequena ação que você precisa fazer. Tipo dirigir. Por exemplo, você está ali, começou a dirigir. E aí no começo é difícil, você não sabe muito bem, é muito estímulo, você tem que olhar para tudo, cuidar do pé na embreagem, passar a marcha, olhar para o retrovisor de cima, os dois do lado, é muita informação. Depois, vai passando um tempo, você vai encarnando, você vai integrando essas ações. Cada aprendizado motor, cognitivo, grosso e fino que você precisa fazer. Tipo, gente, e aí eu vou esmiuçar para vocês, sabe, terem noção que não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. Até uma tarefa do dia a dia ou que a gente não dá muito valor, tipo dirigir ou tipo tocar um instrumento X, assim. Ou outras coisas, lavar tudo, todas as nossas tarefas, no começo, para aprender, não é simples. Fica automatizado, entre aspas, mas porque precisou haver esse aprendizado e essa integração. Então, você está ali no carro, o movimento dos olhos que você precisa fazer, o movimento da cabeça, da mão para ligar a seta. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade do meu dedo ir até a seta, parecia muito longe o meu dedo alcançar a seta sem precisar tirar a mão do volante, dos pés nos pedais. E aí depois, não é que fica automatizado. Pode até ser que seja, mas o que acontece é que a repetição desse estado de presença que você tem no começo, porque você está preocupado, integra aquele saber no corpo. E aí, conforme você vai se integrando, vai abrindo espaço, sabe? Para você ficar tranquilo. Aí você começa a pensar, conseguir parar para pensar em outras coisas além de, meu Deus, meu olho tem que ir ali, aqui, meu pé, não sei o quê. Você começa a ter espaço e tempo para começar a conversar com o passageiro, para cantar uma música, para olhar para a paisagem, sem ficar preocupado com tudo isso. E aí, no início, eu estava falando, né, sobre essas culturas de frestas. E as escolas de samba são esse grande exemplo, mas no Brasil existem diversas outras. No plural mesmo, são culturas brasileiras. Por exemplo, coisas que eu estudei nessa matéria que eu falei. O boi, né? O boi-bumbá, mas que tem boi de mamão também, tem várias variações. O maracatu, tem os tambores, o jongo, o congado, cavalo marinho. Nossa, e muitas outras mesmo. Centenas de outras que é até difícil explicar porque é muito complexo. Eu teria que estudar muito, assim, para me aprofundar. E são manifestações culturais que são extremamente profundas e específicas. E aí a minha professora, que dava essa matéria, a Grácia Navarro, ela é incrível. Ela é uma pesquisadora das culturas brasileiras e de corpo também. E uma vez, em uma das aulas, ela disse assim, que para ser criativo, não precisa ser uma máquina de invenção. Você pode ser uma máquina de... Você pode não ser uma máquina, né? Essa aspas aí dela foi brilhante para mim. E ela também dizia que em culturas brasileiras, ser criativo tem mais a ver com sustentar o que já existe,
manter existindo do que sempre querer inventar a roda. Essas duas frases me marcaram tanto, foram tão importantes, não só porque eu estava aprendendo ali, mas para minha vida. Porque a força das culturas brasileiras, o encanto que elas geram, não só para a gente brasileiro, mas para o mundo, essa força reside na repetição, na manutenção da existência, na resistência durante séculos contra a cultura hegemônica, contra a colonização, contra tudo o que a gente passou historicamente. E aí é isso, assim, a gente não precisa ser uma máquina. A gente não precisa se apoiar tanto em máquinas, uma coisa tão... Ela falou isso há um tempo atrás e agora parece que mais do que nunca é tão atual, né, com o crescimento das inteligências artificiais. E assim, gente, uma inteligência artificial, por mais bem desenvolvida que ela seja, ela jamais vai tomar o lugar do que nós, como povo brasileiro, fizemos e fazemos artística e culturalmente. Não dá. Porque é muito, muito, muito maior do que só o que se apresenta, do que a estética da coisa, do que ser um show para quem tá vendo em uma época do ano. É muito além disso. Mas voltando aqui, né? Se a conservação do que existe é importante, aí vocês podem pensar, pô, então o Tião Miquimba, ele errou em criar, em não só manter o que já existia, o surdo de primeira e o de segunda? O de pergunta e o de resposta? Não, né? Porque manter algo não significa que aquilo vai permanecer inalterado para sempre. E aí que entra a beleza dessas culturas de fresta, porque elas são de fresta por um motivo. Porque é nas frestas que elas resistem e encontram esses espaços. E as invenções são feitas, mas, gente, tem muita negociação para que elas continuem existindo. É só olhar, por exemplo, para as religiões de matriz africana, que resistem nessas frestas, para o próprio carnaval, que se você for ver a história dele, quantas negociações eles não precisaram, eles, né, quem faz essa festa, quem faz essa manifestação acontecer, quantas negociações não precisou acontecer, sabe, com as figuras de poder da época, os governos, coisas assim, das maiores até as menores, porque tentaram barrar e tentam barrar há muito tempo, ou se apropriar e transformar isso apenas em uma festa de lucro, sabe? Uma festa que chama turismo para o Brasil e transformar algo que é profundamente enraizado na nossa história em algo puramente capitalista. E se o Tião Miquimba não errou em criar, na verdade ele acertou, foi só porque ele também conseguiu ter espaço criativo na cabeça e no corpo dele, para imaginar e depois criar. Como no exemplo que eu falei da direção, de aprender algo novo. É porque ele estava tão integrado a esses primeiros ritmos, né, do surdo de primeira e de segunda, que ele já conhecia, ele já estava familiarizado com aquilo que já existia, que estava integrado, estava ali, já estava no corpo dele, ele não precisava pensar. E aí, quando a gente não precisa ficar pensando o tempo todo, quando a gente consegue conhecer de fato a estrutura, aí abre-se esse espaço, abre-se esse tempo para a gente inventar, para a gente criar, para a gente imaginar. Então, ele conhecia a estrutura para conseguir alterar ela. E isso leva tempo, isso não se faz da noite para o dia. A gente tem muita pressa, como eu falei, para ficar desvendando o enigma. E aí a gente não se aprofunda naquilo que já existe. A gente critica e é importante criticar, a gente quer mudar e é importante querer mudar. Mas é por isso que os mais velhos já falam que é muito importante a gente saber o que veio antes. Tem gente que já inventou a roda e tem gente que é o que eu falei, dessa cultura brasileira que fica fazendo essa roda girar, e é fazer a roda girar que permanece as coisas, que fazem as coisas durarem. E aí, a gente precisa primeiro entrar na coisa, saber como a coisa funciona para aí falar, caraca, isso aqui dá. Aqui tem um espaço de mudança. E essa calma, a gente precisa ter essa calma, precisa estar em um outro tempo, em uma outra qualidade de proximidade mesmo com o que você está fazendo, para você olhar para a coisa, olhar como ela é, sabe? Olhar para a realidade
que no caso do Tião Miquimba foi olhar para a falta material dos surdos, que às vezes não é fácil. Olhar para esse horror e para a beleza do Brasil, e essas duas coisas estão ao mesmo tempo. Olhar para isso e não querer limpar as coisas, que é uma coisa que a minha professora falava também. A gente tem que olhar para o Brasil e não querer limpar ele, não querer tirar a sujeira, tirar esse horror, porque o horror faz parte da nossa história, ele é fundante, fundante, é só olhar para a história do Brasil. Ela é baseada no horror, na exploração. Então não dá pra gente querer fingir que nada disso aconteceu. Mas também não dá pra gente só olhar e ver que só tem isso, porque não tem, porque tem muita beleza que foi construída. Não dá pra construir um surdo de terceira olhando só pro ritmo de um dos dois surdos, do de pergunta e o de resposta, porque eles estão em relação. Não dá pra criar sem perceber as frestas possíveis para isso, sem saber quais são as negociações necessárias, onde é possível subverter, sem ter estratégia, que é o que os povos brasileiros, indígenas, negros sempre fizeram para permanecer e resistir. Eles estiveram o tempo todo olhando com a estratégia, digamos, de um enigma, mas com a criatividade, a sabedoria, a paciência de um poema, inventando arte, inventando cultura, inventando modos de se viver, inventando o Brasil, sabe? Inventando a si próprios. Eu tô falando aqui do Brasil como se ele fosse, né, quase que uma entidade personificada, mas dá pra gente falar disso a nível da nossa própria vida, sabe? Que é o que eu cheguei na minha análise. Na minha análise eu não trato do Brasil, eu trato de mim. E a gente precisa entender na nossa vida onde estão essas frestas para que a gente consiga criar dentro do possível, onde é possível criar e subverter. E quais são as negociações necessárias que a gente tem que fazer com o que veio antes da gente, com a nossa história, com o nosso ambiente, sabe? Com a nossa família, com o que quer que seja. Vai ter momentos, vai ter pessoas que vão conseguir romper com tudo, vai ter coisas que não vai dar para romper. Romper assim, concretamente falando, deixar de ver a família, mas não tem como romper com uma família que já está internalizada em você. E aí qual é esse gingado que você vai ter que ter? Qual é essa criatividade que você vai precisar usar para você construir um surdo de terceira para chamar de seu? E é só olhando para a vida como se fosse um poema, sem tanta pressa de responder. E é difícil isso, muito, porque a gente tá no mundo que olha pra gente como se nós fôssemos enigmas e convida a gente a olhar para tudo como se tudo fosse um enigma. E essa capacidade de olhar para o entorno do jeito que ele é e então viver aquilo e só aí conseguir criar essas saídas possíveis e criativas. E é isso, o que eu entendi também do texto e das minhas reflexões e do que eu construí de interpretação, o que é uma imaginação percussiva. Uma imaginação percussiva, nas palavras do Tião, ela está no corpo, está nos dedos das mãos. Ela foi criada para lidar com os desafios que vão surgindo e também como saída para essas vontades de criar, para os ímpetos criativos que nós humanos temos por natureza. A gente precisa solucionar problemas. O Tião solucionou um problema, mas ele olhou para esse problema como um poema e não como um enigma, na minha visão. E eu convido vocês a olharem para o que está em torno de vocês, para olharem para o Brasil, para olharem para as culturas brasileiras, aprenderem com ela o mesmo que eu aprendi, outras coisas que talvez vocês saibam e que eu ainda não sei. E caramba, olha que incrível é você entender que não é romantizar a vida, não é falar, olha lá, minha vida é um poema, minha vida é linda, eu sou o protagonista. Não, não é isso. E Tião Miquimba e o surdo de pergunta, de resposta e o surdo de terceira estão aqui para te mostrar e para me mostrar, foi essa lição que eu tirei, de que
Calma, não se trata de romantizar, muito pelo contrário. Se trata de tudo isso que eu falei, de saber olhar, saber esperar, saber essa percepção aguçada, mas ao mesmo tempo disciplinada de fazer a roda continuar girando, de fazer a cultura continuar acontecendo e saber exatamente no momento que você pode agir com o que você tem em mãos. Se você gostou desse episódio, se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Convido você a compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai gostar e siga o podcast aqui na plataforma. Deixe comentário se você quiser, eu vou adorar ler, compartilhar, trocar ideia. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!